Olá, sou Eulálio, engenheiro civil, trabalho com orçamento de obras públicas e dando prosseguimento aos vídeos com relação a falhas de planilha, como é que a gente pode identificar algumas falhas de concepção de quantidade e até mesmo de serviços que estão lá contidas na planilha orçamentária. Então eu já falei um pouco de movimentação de terra, de fundação, né, infraestrutura, e falar um pouquinho agora sobre superestrutura. O que é que a gente pode identificar de algumas falhas, e isso é o que eu tenho visto e tem acontecido em algumas planilhas orçamentárias. Uma delas é você vai ter que somar, querendo ou não. Hoje em dia já está mais separado, né? Pilar, às vezes tem viga, mas querendo ou não, viga no momento de concretagem é concretado junto com a laje. Então você concreta primeiro separado os pilares num determinado momento e vigas e lajes no segundo momento. E as formas hoje também estão separadas, formas de pilar, forma de viga, forma de laje. Mas vamos lá um pouco. Da mesma forma que eu falei de infraestrutura, é a taxa de aço. A gente tem que buscar somar a quantidade de aço que está previsto para essa estrutura, superestrutura, dividir pelo volume de concreto que vai ser utilizado para a estrutura e você vai obter uma taxa de quilo por metro cúbico. Então, a depender da superestrutura, você vai ter um valor variando entre 70, 90, talvez até 120 quilos por metro cúbico, a depender da estrutura. Então, se você sabe que na hora que você fez esse cálculo está um pouco abaixo de 70 ou está muito superior a 90, é bom dar uma olhada no projeto para ver se realmente está faltando concreto ou se é o tipo de estrutura que está fazendo uma densidade maior, né, uma taxa maior de aço em relação ao volume de concreto. Isso daí facilita bastante porque você vai ter essa proporção e só que claro, né, se tiver faltando, vamos dizer assim, se tiver abaixo, é bem possível que ficou faltando na hora de somar a quantidade de aço, ficou faltando algum projeto ou ficou faltando alguma planta que não está contemplado aquele volume de concreto, que não está contemplado aquela laje, por exemplo. Então isso daí é bem simples, é uma verificação que você soma ali, divide e obtém e fica bem mais fácil de acompanhar se está coerente ou não. Mas isso daí é uma análise de planilha. O correto é ver, talvez a gente está falando de obras públicas, então geralmente são obras que não tem uma reprodução de pavimentos, porque o ideal seria você ter essa taxa de aço por pavimento, replicar e verificar se a quantidade total está coerente, por exemplo, com o que está lá na planilha orçamentária. Porque quando tem um pavimento tipo, mas no caso de obra pública você não tem muito pavimento tipo, você tem uma heterogeneidade da edificação, então você não tem como pegar isso daqui vezes a quantidade e vou ter um total de aço, só levantando pelo projeto, né? Mas partindo do princípio que essa quantidade foi transferida para a planilha, se a gente faz uma simples verificação, a gente vê se está coerente ou não. Não estando coerente, você vai lá, volta para o projeto para verificar se a quantidade está correta. A outra é a taxa de forma, né? A área de forma. Quando hoje a gente tem pilar separado de viga e laje, então a gente vai pegar a área de forma do pilar e dividir pelo volume de concreto. Você vai pegar a área de viga e laje, porque querendo ou não, o concreto é concretado juntos, e você vai dividir pelo volume de concreto. Então eu fiz um exemplo básico, que isso você pode reproduzir a depender da sua estrutura predominante. Aí, tomando como exemplo, se sua estrutura predominante dentro da edificação for um pilar de seção de 20 por 40, e aí você vai identificar ali que você tem a área de forma do pilar e o volume de concreto do pilar.
Então, você dividindo a área de forma do pilar pelo volume de concreto do pilar, você vai ter uma taxa para essa seção de 15 metros quadrados de forma por metro cúbico de concreto. Então, se você tem dentro da sua planilha algo em torno de 15, abaixo de 15, um pouco abaixo de 15, aí pode subentender que a planilha está coerente. Mas se você está abaixo de 12, 13, aí você vai analisar as plantas, verificar se ficou faltando algum local que não foi contemplado a forma de pilar. Um outro que seria de viga e laje, eu tomei como um exemplo uma viga com a seção de 20 por 50 e peguei 1 metro quadrado de laje com altura de 8 centímetros. Então eu peguei a seção da viga, 20 por 50, transformei ela em forma e a 1 metro quadrado de laje próximo a essa viga. Então a proporção da área de forma de viga e de laje em relação à área de concreto ficou algo em torno de 12,5 metros quadrados por metro cúbico de concreto. Então, se você tem lá, somada todas as áreas de forma de viga com a de laje, dividido pelo volume de concreto de viga e laje juntos, fica em torno de 12 metros quadrados por metro cúbico. Isso quer dizer que a planilha orçamentária está coerente. Se tiver acima ou abaixo, se tiver abaixo, está faltando forma, provavelmente, ou tem algum erro. Se tiver acima, tem que ser analisada a planta também, porque pode ser alguma outra concepção de forma, que tem maior recorte e detalhes, e pode estar produzindo uma área maior de forma em relação ao volume de concreto. Então, simplesmente você chegando, analisando uma planilha orçamentária, sem verificar o total, você pode ver se tem coerência ou não. O ideal, e a gente espera, é que todo esse total tenha sido fornecido pelo projetista, porque geralmente o projetista ele faz um quadro resumo, né? Ele pega ali, ó, a área de forma tanto, a área de concreto tanto, e separa a quantidade de quilos por diâmetro de aço. Então ele fornece e isso é transferido em planilha orçamentária. Uma outra questão que eu queria falar a respeito de planilha orçamentária é com relação ao número de reproduções dessa forma. Porque lá no Sinap você tem até, sei lá, 20 vezes. Só que numa obra pública você não tem muita reprodução de forma, você vai de reutilização. Você não vai reutilizar essa forma muitas vezes. Você não vai ter uma laje tipo em que você vai aproveitar toda essa forma para executar um outro trecho. É muito difícil isso acontecer. Então, geralmente é bom dar uma analisada no projeto, porque muitas vezes o orçamentista ele coloca uma quantidade superior a 6 vezes de reutilização da forma, enquanto na realidade você talvez tenha duas ou menos, só que o Sinap não tem uma única utilização. Então você vai utilizar a quantidade menor, que é de duas reutilizações, e, e verificar se na planilha está coerente ou não, porque se você colocar uma quantidade de forma reutilizada 6 vezes, dificilmente você vai conseguir reaproveitar a forma executada num trecho para você fazer o outro trecho. Você vai ter que acrescentar mais forma, querendo ou não. Então, é bom dar uma olhada nisso nas planilhas, quando alguém estiver fazendo um orçamento de obras públicas, para verificar se está compatível com o projeto, se é possível essa reutilização ou não, porque querendo ou não, a reutilização, quanto maior a reutilização, menor o valor da forma. Quanto menor a reutilização, maior o valor da forma. E querendo ou não, é esse maior valor que a empresa, na hora de executar, vai desembolsar no seu orçamento. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida podem perguntar aí, logo abaixo do vídeo. Se gostaram do vídeo é só dar uma curtida. Se vocês ainda não me seguem, por favor, se inscrevam aí para acompanhar os vídeos que já estão publicados e os próximos que virão aí, ok? Até a próxima.